सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयतिगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं हेत्तात्तिहं पुनतपालभवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गपवधू स्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा कृपां करोसि श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं सिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे तत्साधु मन्ये असुरवर्जदेहिनां
सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहान् हित्वा त्वपातं गृहमन्धकूपं वनं गतः यद्हरिमाश्रये तत्साधु मन्ये असुरवर्जदेहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्गृहात् हित्वा त्वपातं गृहमन्धकूपं वनं गतः यद्हरिमाश्रये। Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa Jagadguru disse que se o mundo inteiro for contra mim, mesmo assim eu não pararei de falar sobre a verdade absoluta, sob a proteção dos pés de lótus do meu Guru Pada Padma, Paramahamsa Guru Pada Padma. Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru disse que, mesmo que o mundo inteiro fique contra mim, mesmo assim eu não vou parar de falar a verdade absoluta sob o abrigo dos pés de lótus do Guru Pada Padma. Eu sei que a maioria das pessoas deste mundo não vão aceitar a verdade absoluta, mas essa não é uma razão suficiente para que eu pare de falar sobre ela, que talvez uma única pessoa no mundo inteiro possa aceitar. E é por isso, com a cesta que contém a verdade, nós temos que procurar no mundo inteiro, quem está chorando e desejando de receber a verdade absoluta. Aqueles que falam sobre a verdade absoluta, naturalmente, eles se tornam o objeto de ataque, eles se tornam o alvo de ataques. É natural. As pessoas são naturalmente contra a verdade absoluta. Prahlad Maharaj, se você for ver quantos problemas ele teve que atravessar, que problemas ele teve que enfrentar. Hiranyakashipu ficou muito bravo com ele. Hiranyakashipu ficou muito bravo com ele. Por quê? Que problema Prahlad Maharaj tinha? O que ele fez de errado? Ele não fez nada de errado. Mas enquanto ele não tinha dito nada, ele parecia muito bom. Hiranyakashipu colocava ele no colo, beijava ele. Enquanto Prahlad Maharaj não disse nada, não pronunciou a verdade absoluta, até aquele momento ele era muito querido. O pai dele colocava ele no colo, beijava seu cabelo. Mas quando ele começou a pronunciar a verdade absoluta, e aí o pai dele parou de apreciá-lo. Naquele momento em diante, ele se tornou inimigo do pai dele. Essa é a natureza. Então, Hiranyakashipu quis mandar Prahlad Maharaj para o Gurukula, para que ele pudesse aprender algo necessário, útil, para que ele pudesse aprender algo do mundo material, como, por exemplo, política, sociologia, economia, para que ele pudesse ter uma posição política para que o pai Hiranyakashipu pudesse manter o reino, seus domínios. Então Hiranyakashipu quis mandá-lo ao Gurukula. Gurukula significa uma escola para demônios. Shukracharya é o acharya dos demônios. Ele é o acharya dos demônios, de todos os demônios, de todas as civilizações demoníacas. E no nome de Shukracharya, o nome Shukracharya, como esse nome se manifesta? Shukra Acharya. Em Bengali e sânscrito nós dizemos ele é muito interessado, ele é muito eficiente em enxergar a vida material. E ele está ocupado, portanto, com coisas ligadas ao corpo, à mente, ao que é prazeroso, a homens, mulheres. Por isso que o nome dele é Shukracharya.
Ele pode dar conselhos sobre as coisas materiais, mas nada sobre coisas espirituais. Não sobre o desenvolvimento da consciência. Ele pode somente dar conselhos sobre coisas materiais. E é por isso que ele é um acharya muito importante na civilização, para as civilizações demoníacas. Então, como o pai, como o filho, nós ouvimos, não tal pai, tal filho. Às vezes acontece ao contrário. Nem sempre isso é aplicável. Então, Prahlada Maharaj recebeu a misericórdia de Narada Muni, Naradaji Maharaj. Então, como nós poderíamos esperar que ele se comportasse como seu pai? Mas todas as crianças da civilização demoníaca eram mandadas a este Gurukula para aprender com os filhos de Shukracharya, Sanda e Amarka. E eles sempre ensinavam coisas relativas ao mundo material. Mas Prahlada Maharaj não aceitava esse ensinamento. Esse ensinamento Prahlada Maharaj não aceitou. Ele não protestava porque ele era uma criança pequena. Então, dessa maneira, eles eram treinados de acordo com estes cálculos. E um dia ele foi levado diante do pai, Hiranyakashipu. Claro, Prahlada Maharaj nunca disse ele é meu pai. Ele nunca disse isso. Prahlada Maharaj foi levado diante de Hiranyakashipu. E Hiranyakashipu testou a sua instrução. E aquele menino pequeno, ele não fez uma pergunta específica. Talvez ele era um menino, ele não quis. Ele perguntou em geral, o que você aprendeu no Gurukula? O que você aprendeu? Diga algo bom que você aprendeu. Do seu guru. Ele não falou Gurukula, ele falou do seu guru. E Prahlada Maharaj pensa, meu guru é Narada Muni. Hiranyakashipu pensa que o meu guru seja Sanda e Amarka. Ele faz uma confusão. Hiranyakashipu pensa que nós mandamos... Eles mandaram... Hiranyakashipu pensa, eu mandei ele para o Gurukula, onde tem Sanda e Amarka. Mas Prahlada pensa, meu guru é Narada. Então eu vou dizer a verdade absoluta, e começou a pronunciar este verso. Ele pronunciou diante do rei. Ele não diz pai. Ele é tão inteligente que ele diz, ele diz, ó demônio elevadíssimo. O que significa quanto você é caído. Se você, dentro da civilização demoníaca, se você é o mais elevado, você é o mais caído. Então, ele não diz pai, ele diz, ó grande demônio, ó maior dos demônios. Asura Varja, ó rei dos demônios. Eu penso que seja bom que aqueles que recebem nascimento como seres humanos, eu sugiro que eles evitem uma vida material cheia de tensão, que eles vão à floresta, que eles se retirem para pensar nos pés de lótus do Senhor Supremo. Sempre existe algum tipo de tensão na vida material. O tempo todo nós temos tensões. Não existe um homem sem tensões, porque eles têm Abhinivesh. Eles têm segundo as intenções. E você me pergunta que aula eu recebi do meu guru, eu penso que esta é a lição mais importante, que aqueles que estão nesse mundo material deixem a matéria de lado e se dediquem
aos planetas celestiais. Algumas pessoas pensam nas posições astrológicas dos planetas no momento do nascimento. Você vai ter que usar um diamante, você vai ter que usar isso, você vai ter que usar aquilo. Mas esse cálculo chega no número zero. Quando o Vaishnava faz bhajana, todos os cálculos astrológicos são zerados e ocorre uma nova providência na vida, por exemplo, de Prabhupada, de Yayavara Goswami Maharaj. O pai de Yayavara Goswami Maharaj era um grande astrólogo. Ele era da Orissa, um brahmana da Orissa. Então, Yayavara Maharaj planejou vir fazer bhajana, mas o pai dele diz: você não vai fazer bhajana, você vai ter que se casar. Eu não posso me casar. Você vai casar inclusive com 2 esposas, ou ter uma segunda esposa, está escrito. E Yayavara Goswami deixou a casa, foi até Prabhupada e prestou reverências. Prabhupada entendeu o coração. Depois disso, de tomar Harinama Diksha, Yayavara Goswami Maharaj pediu para Prabhupada: meu pai é um grande astrólogo, ele disse que eu vou ter que me casar. O que eu farei? Se eu tomar Diksha, eu não sei se eu vou conseguir ficar aqui no templo, no ashram, como um renunciante. Então, Yayavara Goswami Maharaj disse isso para Prabhupada Bhaktisiddhanta, e Prabhupada Bhaktisiddhanta só sorriu e não disse nada. Prabhupada Bhaktisiddhanta sorriu e disse: deixa eu ver, e não disse mais nada. Yayavara Goswami Maharaj diz que eu tenho que me casar, eu vou ter inclusive um segundo casamento. E depois disso, antes que Prabhupada se fosse, ele foi o último a tomar sannyasi. Prabhupada tinha certeza, não tinha questão de casamento. Estava escrito na mão dele, porém, 100%. E o Guru Maharaj costumava dizer: eu vou viver 62, 65, está no meu karma, dizia Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, segundo os cálculos astrológicos. Ele foi até 102 anos. Então, a astrologia não é errada, mas ela não funciona totalmente no âmbito devocional. É um novo cálculo que deve ser feito no âmbito devocional. Então, existem momentos problemáticos que Saturno cria problemas econômicos, Marte. As pessoas sentem muitos problemas de acordo com a posição dos planetas, mas aqueles que estão fazendo Haribhajana e Harinama, isso não é aplicável para eles. Vocês estão calculando 9 grahas, 9 estrelas. Mas a 10ª estrela é Krishna. E ele vai olhar para você. E aí ninguém pode fazer alguma coisa. Quem pode fazer algo? Rahu, Ketu, Marte, eles não têm poder acima de Krishna. Então, Prahlad Maharaj é destemido e diz a verdade absoluta, assim como Prabhupada Bhaktisiddhanta também não tinha medo. Prahlad Maharaj não pensa: os outros demônios vão querer me matar. Ele é um menino sem medo. Ele diz: eu penso que seja bom para a sociedade de todos os seres vivos, de acordo com suas posições, eles sentem ansiedade, tensão o tempo todo por conta de seus desejos materiais. Então, essa vida familiar é que nem um poço cego, onde não tem água. Você sabe o que é um poço? Prahlad Maharaj diz: a sua vida familiar é como um poço cego. Então é melhor sair desse poço e se render para evitar associação material. Então, o verdadeiro significado de Van, a gente pensa que ele quer dizer que a gente tem que ir morar na floresta. Então, por que a gente tem que fazer aqui, se juntar todos aqui, por exemplo, nesse lugar, para ouvir Harikatha? Não é assim que você tem que entender. O que Prahlad Maharaj quer dizer é algo relativo ao Shastra. O significado literal de floresta
Van means forest. Van é floresta, ok. Literal meaning of É o significado literal. but what Krishna Bhagavan told Mas do que Krishna Bhagavan disse para Uddhava, that we will have to consider. nisso nós temos que nos concentrar. What Krishna O que Krishna Bhagavan diz para Uddhava, Sattikam Vasam Rajasam Grama Uchati Tamasam Duta Sadanam Man Niketanastu Nirgunam. Bhagavan Sri Krishna Bhagavan Shri Krishna quis explicar isto. Van means not forest. You think one means forest. Você pensa que Van significa floresta. Maybe 10, 12 years ago I already explained. Talvez há uns 10 dias atrás, 12 dias atrás, eu dei uma aula na qual eu falei sobre isso. Se você quiser ir para a floresta com a sua mente material, com o seu corpo material, os mesmos problemas vão te seguir. Se você for para a floresta evitar problemas, se você quiser evitar todos os problemas e ir para a floresta, você pode. Mas de qualquer maneira, você vai para a floresta com a sua mente material e com o seu corpo material. Então, o corpo material e a mente material são os dois problemas principais. Você vai levar essas duas doenças com você para a floresta. Quem vai curar você? Talvez fisicamente você esteja longe de uma associação negativa. Mas mentalmente você faz associação material. Fisicamente você está longe da matéria, mas mentalmente você está o tempo todo pensando na matéria. Quem pode parar você? Quem vai conseguir frear isso? Então, essa associação material-mental é muito perigosa. Ela acontece o tempo todo, você tem que tomar cuidado, você não vai conseguir sair desse labirinto. Então, não basta ir fisicamente para a floresta. Ficar na floresta significa, diz Krishna, ficar com os sadhus, com os gurus, com os Vaishnavas. Eu quero dizer que ficar na floresta significa ficar com os sadhus, com os gurus e com os Vaishnavas, aqueles que podem falar sempre Harikatha e Kirtana. Então, por exemplo, as cidades grandes são tamásicas, as cidades pequenas são rajásicas e as florestas são sáttvicas. Então, a floresta é o lugar onde tem os Vaishnavas, na verdade, onde tem aqueles que realmente têm sattva guna. A maioria deles quer ficar no âmbito material para receber todos os desfrutos materiais. E eles querem fingir que estão fazendo bhajana. Então, a maioria prefere ficar num lugar onde todos os desfrutos estejam disponíveis. Eles estão cantando santos nomes, mas eles estão recebendo gratificação sensorial, sensual. Quem vai verificar? Porque sem o Vaishnava puro, ninguém pode dar bronca a ninguém ou enxergar os defeitos das pessoas. Em Mayapura eu posso mostrar para vocês, por exemplo, um sannyasi, nos últimos 26 anos, ele está ali morando com uma mulher, e ninguém fala nada. Se você fala de Prabhupada, Bhaktisiddhanta, eles brigam com você. Ninguém fala nada. O sannyasi está casado há 26 anos. A sociedade já fez um contrato com ele. Depois que você morreu, o seu templo vem para nós e todo mundo protege ele. E ninguém reclama. Mas na época de Prabhupada, de Bhaktivinoda Thakur, na época de Gauranga Mahaprabhu, esse tipo de coisa não acontecia. Essa é a condição atual. Você entende Sattva, Rajas e Tamas? Tamas, por exemplo, é beber vinho, se intoxicar, usar qualquer tipo de intoxicante, jogar, isso é tamas. Isso decresce a sua consciência. Porque qualquer tipo de intoxicação é perigosa e muito ofensiva. Porque você vai mergulhar no inferno.
No Bhagavatam está escrito, se você bebe, a sua consciência vai cair. Então esse tipo de pessoa se torna perigosa. A consciência cai. Vanam tu sattikam vasam, rajasam gramochate, tamasam dutosadanam. This kind of lifestyle. Então esse estilo de vida que é preferido pelos tamásicos, eles querem viver na cidade grande, eles querem seguir Tamaguna. E Bhagavan diz, e aqueles que ficam no meu Dhamma sagrado, onde eu fiz meus passatempos, onde existem templos sagrados estabelecidos por grandes personalidades, não por uma personalidade ordinária, uma alma condicionada. Se uma alma condicionada estabelece um templo, aquilo não é um templo. Uma alma condicionada estabelece um templo, por exemplo, uma deidade. Você não precisa ir lá. Tente evitar. Ramanuja Acharya nos ensinou isso. Então Bhagavan diz, se alguém vai ficar no meu Dhamma, no meu Lilastali, no lugar onde eu faço Stali, o local onde eu faço minhas lilas, em Mayapura, em Vrindavan, em Navadvipa, Jagannatha Puri, isso é sáttvico. Mas com o coração e a mente, não só fisicamente. Fisicamente está cheio de gente aqui. Fisicamente está muita gente está aqui no Dhamma. Está cheio de hotéis, de pensões. Dá até para comprar vinho aqui. Ah, dá para comprar onde você quiser. O governo deu licença para as pessoas venderem isso. Essa é a condição, na verdade. Então, quem que realmente está aqui? Krishna diz, aqueles que ficam no meu Dhamma sagrado. No Dhamma sagrado, suponha que você fique em Godruma. Você tem que ficar não só fisicamente, com o coração e com a mente, concentradamente. Isso é Nirguna. Então, as Sattva-rajas e Tama não podem te afetar, se você está com esse nível de consciência no Dhamma sagrado. Então, Prahlada Maharaj não nos dá conselho de ir para a floresta em si. Ele quer dizer que nós temos que evitar as associações materiais negativas e ficar somente com os Vaishnavas puros. E se não fisicamente possível, pelo menos mentalmente. Muitas palavras você pode encontrar em inglês ou em outras línguas. Existe um significado externo e um significado interno. Então, é por isso que a tradução do Bhagavad também é quase impossível. Mas mesmo assim a gente tem que fazê-la. Como, por exemplo, filosofia. Você sabe o que é filosofia? Existem filosofias europeias, não? Mas qual é o significado de filosofia, se você perguntar? Você vai, por exemplo, traduzir darshana como filosofia, visão. Mas darshan é totalmente diferente. O que eles querem dizer, esse significado não é aplicável aqui. O cálculo de filosofia, na verdade, é uma espécie de elucubração mental com palavras sofisticadas. Mas para a nossa visão, o darshana, a filosofia é prática. Vocês fazem um grande erro no Ocidente. Vocês não sabem que o que nós consideramos filosofia na Índia, aquilo que é a verdade, aquilo que é visível, aquilo é o darshana, aquilo deve se traduzir nas suas ações. Então esse é o Vaishnava Darshana. O nosso Darshana significa que praticamente aquilo que é verdade eterna, isso sim é Darshana. Mesmo na nossa sociedade, aqueles que escrevem, eles usam visão. Mas essa visão que as pessoas têm hoje em dia não é a visão transcendental. Hoje alguns filósofos mesmo na Índia usam essa palavra Darshan. Eles querem se identificar como capazes de enxergar ou como filósofos, mas para o Vaishnava Shastra, o Darshana tem que ser praticado. Você abre os olhos e tente ver a verdade absoluta e agir de acordo. Então, Prahlada Maharaj fala dessa maneira. Eu penso que seja bom que as almas condicionadas saiam desse poço obscuro da vida familiar e vão para o Haribhajana. Hiranyakashipu fica muito bravo.
Ele fica muito ofendido com essa resposta. Ele fica bravo com Sanda e Amarka. Que tipo de ensinamento vocês estão dando para o meu filho? Como que meu filho está falando essas coisas? Hiranyakashipu fica bravo com eles, primeiro. E Sanda e Amarka diz, acredite, nós nunca ensinamos nada similar a isso. E de onde que esse menino aprendeu essas coisas? A gente não sabe. Não existe no nosso Gurukula nenhum tipo de aula como essa. Ele não conseguiria sair do nosso Gurukula, se associar com nenhum Vaishnava, o que seria má associação, segundo eles dizem esses demônios. Como os muçulmanos dizem, jogue Haridas no Ganges, para ele ser punido. Então eles não sabem que o Ganges é sagrado. Então eles acham que vão punir Haridas ao jogá-lo no Ganges. Sanda e Amarka não estão, dizem, nós não estamos explicando nada disso, como ele aprende, eu não sei. Naturalmente esse menino é assim, desde o nascimento. Nós não sabemos de onde ele aprendeu. Dessa maneira, Hiranyakashipu não consegue entender. Então, na nossa sociedade, na nossa vida de bhajana, nós podemos encontrar que Prabhupada fala sobre a verdade absoluta, mas a maioria das pessoas quer evitá-la. Lá também, quando Prabhupada estava manifestando seus passatempos, na época dele, as pessoas não gostavam de ouvi-lo. Porque Prabhupada falava a verdade absoluta, muitas pessoas achavam ele duro demais e queriam matá-lo. Você não deve se conectar, porém, com qualquer pessoa que está contra o bhajana e as instruções rígidas dos Vaishnavas. Aos poucos as pessoas vão se transformando. Claro, se a pessoa no começo ela é um pouco adversa às instruções mais rígidas, você não deve jogá-la fora, porque aos poucos ela pode ir mudando. Mas se ela é totalmente adversa, aí você vai perder tempo. Mesmo que você vai fazer uma ofensa aos pés de lótus do meu Gurudeva. Então Ramanujacharya tomou uma ação quando a esposa dele ofendeu seu guru. Então existem vários versos que falam sobre isso. Este é o conselho que nós encontramos no Bhagavatam. Não é guru aquele que não me guia apropriadamente. Não é guru aquele que não guia meus passos apropriadamente. Ele vai me mandar para o inferno se eu segui-lo. Então ele não pode ser meu guru. 100% ele não é guru. Ele está na forma do guru, vestido como um guru, mas ele não é. Ele não é querido a mim, ele não é meu bem-querente. Ele não é meu pai. Ele de verdade não é meu pai. Prahlad Maharaj quis evitar Hiranyakashipu. Ela não é minha mãe, que está totalmente contra mim. Se ela está totalmente contra Krishna, perdão. Ele não é um semideus, se ele está contra Krishna, que ele está contra os Vaishnavas. Se ele for me mandar para o inferno, era contra mim mesmo. Maharaj está dizendo que se a pessoa vai te levar para o inferno com seus maus conselhos, ela é contra você. O falso Vaishnava vai dizer, o que é que você queira fazer, faça. Por que você jogou a Mridanga fora? Alguém pode vir, pode usar a Mridanga, não jogue a Mridanga fora. Essa ofensa não pode ser tolerada. E dessa maneira, até o pai e a mãe
So Prahlad Maharaj is Se eles não forem favoráveis, nós não devemos Prahlad Maharaj is tolerá-los. Smaran Bhakti Acharya, no? Smaran. Paranbhakti Smaranacharya, ele é o acharya da lembrança constante de Deus. So E ele nos ensina we como are evitar now going through a associação this. material. Oh, we are discussing this. So Então, Bhagavan Shri Krishna Bhagavan Shri advising- Krishna nos dá este conselho. Bhagavan Shri Krishna giving advice Ele nos dá um conselho. to Uddhava. Ele dá um conselho para Uddhava. Uddhava now so many Uddhava advice given. I already told. recebe muitos Uddhava conselhos. now in confusion. E agora Uddhava está You told confuso. how to do karma, after they told jnana. Você fala sobre como fazer karma, sobre como fazer jnana, sobre esses caminhos. E agora você diz, deixe tudo e venha até mim, disse Krishna. E Uddhava disse, eu não entendo. Por que você me falou de tantos outros caminhos antes de filosofia, né? de fazer karma marga, jnana marga, e agora você fala para eu abandonar tudo? Não estou entendendo. Se você quer se tornar destemido, se você quer se tornar totalmente destemido, você tem que deixar tudo. E você tem que tomar abrigo nos meus pés de lótus. Esse é o conselho final, diz Krishna. E a Uddhava fala, você é Yogeshvareshvara. Você é o controlador de todos os yogis. O Sr. Shiva é um grande yogi. E você é Yogeshvareshvara, o controlador dos grandes yogis. Shankara Bhagavan Shiva é Yogeshvara. Ele pode abençoar você e você desenvolve yoga. Mas você é Yogeshvareshvara. Você é o controlador daqueles que controlam yoga. Você é o Deus daqueles que sabem fazer yoga. Você é o controlador dos controladores do yoga. A minha mente está confusa, diz Uddhava. O que aceitar e o que não aceitar. Às vezes fala-se de uma maneira, às vezes fala-se de outra. Então, desde o nascimento, nós estamos numa sociedade védica. Nós que nascemos numa sociedade védica, talvez nossos pais, nossa mãe não fizesse tanto Haribhajana como Sanatana Dharma, Atma Dharma, mas eles prestavam reverências, iam ao templo, ofereciam diferentes rituais. Eles faziam alguma coisa, eles estavam dentro dessa cultura, pelo menos do caminho do Dharma geral, porque também está escrito que na cultura védica também existe aquilo que é geral para todo mundo e aquilo que é especializado. Então, de acordo com a sua capacidade, você aceita um nível. Por que nos Vedas tem tantas coisas escritas? Mesmo no Ayurveda, mesmo no Dhanurveda. Tudo você tem que aprender. Isso não significa que você poderia começar com... que você tem que estudar Ayurveda, astrologia, tudo. De acordo com a sua qualidade, com o seu talento, você aceita um caminho dos Vedas, né? Vamos supor que um bebê cresça. Ele quer sempre vir no colo. Você entende aquele bebê? A andar. Aí você ensina ele a andar um passo, outro passo. Ele não consegue, cai. E aí ele pede para ficar no colo. Mas ele praticou pelo menos 2 passinhos. Caso contrário, ele não vai conseguir sair andando. Algo é melhor do que nada. Suponha que sua esposa não faça nada. Mas se ela pelo menos não detestar você,
se ela não for jogar Krishna fora. Tem gente que pega e joga Shalagrama longe. Isso aqui é inútil. Eles jogam fora as pedras de Giriraj Govardhana. Tem gente que tem esquizofrenia, uma doença mental. Fora com isso aqui, eles falam. Pelo menos se sua esposa não estiver fazendo isso, jogando a foto de Guru dos Vaishnavas fora, eles não estão totalmente contra. Então, pelo menos isso é aceitável. Eles não jogam a prachada fora. Isso também pode ser aceitável. Mas existem famílias nas quais eu sei que são totalmente contrárias. Elas batem no marido com a tamanco, eles vêm chorar para mim. Maharaj está falando das famílias indianas, né? Então existia esse professor de matemática em Mumbai. Ele chorou na minha frente. E chorou. Falou, a minha esposa e a minha filha, elas são contra mim, elas não permitem que eu faça nada. Eles querem contaminar minha vida devocional, falam palavrão, porque eu não levo elas a comer em restaurante, aqui e lá. Elas ficam muito bravas. Finalmente, o que aconteceu? Elas jogam tamancos nele. E o que aconteceu? A esposa desenvolveu câncer num lugar que o médico não consegue curar, nenhuma medicina consegue curar. Então, todos os dias ela vai ao hospital. Eu dou para ela o que eu cozinho, diz o marido, dou remédios para ela, volto para encontrá-la no hospital. E antes da morte, a esposa disse, eu peço perdão, tudo o que você fez estava certo. Eu estava errada. A vida inteira eu estava errada. Mas agora já era tarde. Então, cuidado, é muito perigoso se relacionar com pessoas que são adversas à fé do Sanatana Dharma. Então, Uddhava diz, você é Yogeshvareshvara. Então, Shankara Bhagavan é Yogeshvar, mas você é Yogeshvareshvara, você é o Ishvara dos que controlam o Yoga. Mas agora eu estou confuso, diz Uddhava, e Krishna pôde realizar. Uddhava está confuso, porque ele pensa, eu vou dar conselho para que ele evite os Vedas. Uddhava está confuso, porque eu digo para ele evitar os conselhos gerais dos Vedas, deixar as instruções védicas de lado para me adorar. Mas se eu conseguir provar que os Vedas e eu somos não diferentes, ele vai entender. O Veda e eu somos a mesma coisa, diz Krishna. Então Uddhava pode talvez se estabilizar nesse processo. No Bhagavatam nós sabemos. Vedashva no Bhagavatam está escrito Vedashya Ishvar Atmatat. Os Vedas e o Senhor Supremo não são diferentes um do outro. É por isso que muitos Munis e Rishis eles não podem decidir perfeitamente de acordo com as instruções védicas. Então está escrito assim, está escrito assim. Não. Não está escrito assim, está escrito de outra maneira. Eles se confundem. Há uma confusão, as pessoas não conseguem chegar numa conclusão adequada. Então, da mesma maneira, Mahaprabhu quis falar para Sarvabhauma Bhattacharya, ou para Prakashananda Sarasvati também, que está escrito nos Vedas, é impossível realizar. Muitas pessoas escrevem comentários nos Vedas, eles escrevem esses comentários. Mas Mahaprabhu diz, o Veda e o Vedanta foram escritos por Vyasadeva Goswami,
que é o próprio Shankara, não, que é o próprio Vyasadeva, que é o próprio Senhor, perdão. Então, o que eu quis dizer, somente ele pode entender. O que ele quis dizer, o que Vyasadeva quis dizer, só eles podem entender. As outras pessoas todas, se elas quiserem calcular o que está dito ali, elas vão errar. Somente aqueles que, porém, estão totalmente harmonizados com Vyasadeva, com o coração de Vyasadeva, eles podem entender. Isso é possível, sim. Caso contrário, como você vai poder entender algo se você não tem a bênção daquele que escreveu aquilo? Então, Shankaracharya quis usar o seu cálculo material de acordo com a instrução do Senhor Supremo, que disse para ele, você tem que estabelecer Sharira Vaksha, ou seja, o comentário material, para que eu coloque todos os demônios em confusão, porque eles não venham disturbar o caminho dos devotos. Isso foi o que Krishna pediu para Shankara fazer. Então, o Senhor Supremo pensa, talvez Uddhava me entendeu mal. Mas isso foi a inspiração de Krishna. Não pense que Uddhava não tenha recebido toda a misericórdia de Krishna. A pergunta está certa. Eu disse repetidas vezes, esse é o plano do Senhor Supremo. Tudo é o jogo do Senhor Supremo. Se o Senhor Supremo não não dá essa inspiração para que uma pessoa faça uma pergunta, todas as respostas não poderão ser manifestadas. Você tem que entender isso. O Senhor Supremo já disse, não existe uma lacuna entre eu e Uddhava, nem a lacuna de um átomo. Então, como é possível que Uddhava não entenda? Essa pergunta poderia vir para as pessoas, mas na verdade Krishna deseja que Uddhava faça essas perguntas. Uddhava e eu somos o mesmo. E como então Uddhava desenvolveria uma pergunta como essa? Se ele não fizesse essa pergunta dessa maneira, então Krishna não poderia nos trazer as respostas em detalhes. Esta é a razão. Este é o segredo. Então, Bhagavan Vacha, Krishna disse, ele pensa, se eu puder provar que eu e os Vedas somos não diferentes um do outro, então Uddhava pode receber algum consolo. Então, dessa maneira, Bhagavan Shri Krishna começou a falar tudo sobre este segredo. Você está acompanhando? Sobre o segredo de segui-lo, deixando para trás as injunções védicas para as pessoas comuns. Então, Krishna diz, como que esse conhecimento védico se manifesta? Como um pedaço de madeira, uma madeira que esteja seca há muito tempo. Dentro dessa madeira seca existe fogo guardado. Como possível? A gente não está vendo fogo nenhum. O fogo está lá. Porque por um longo tempo, aquela árvore absorveu a luz do sol. Mas externamente você não vê esse fogo que está contido na madeira. Então, dentro da madeira existe fogo. Dentro do petróleo, por exemplo, ou do querosene, também existe fogo, mas você não pode vê-lo. Krishna diz, no primeiro estágio, o fogo está lá, dentro dos interespaços, dos espaços moleculares dentro daquele objeto. Então, tem espaço dentro dos objetos, existe espaço dentro também dessa colher de metal. Você não pode vê-lo porque ela aparentemente é muito densa. Depende, porém, da densidade. Tem espaço dentro do ferro, mas o espaço é pequenininho. Então, o Senhor diz para Uddhava, dentro
de um pedaço de madeira, o fogo está lá, But when escondido. you can take 2 wooden logs, Mas quando você pega aquela madeira, isso acontece na floresta. Em Vrindavana também. Este ano em Delhi fez 52 graus. Eu já peguei 48 graus lá. O corpo inteiro sua. Tudo que você bebe evapora. That time we have seen 2 trees, dry trees, due to wind blow. Nós vimos árvores secas se esfregando uma na outra, muito quente. Fire coming. Friction. E o vento estava parecendo como o calor do fogo. And somehow the E de repente essas duas árvores pegaram fogo. fire started. E o fogo começou. Now increasing and increasing. Esse fogo aumentou e aumentou Whole garden. e engoliu o jardim inteiro, daquela floresta inteira. Very dangerous. Muito perigoso quando isso acontece. And only Então somente depois, garden, where the tree is, it can burn the whole space. Então- After that can get peace, santi. então depois que tudo foi queimado, nós voltamos à paz, voltamos a Shanti. How Uddhava came Então Uddhava, como vieram os Vedas, this is going to explain. isso vai ser explicado. Eu sei que é típico para você a dificuldade de entender isso, mas eu posso ensinar para você de uma maneira fácil. Então, o fogo está dentro dos objetos, você precisa, porém, esfregá-los. Mesmo dentro do seu corpo tem fogo. Dentro do corpo de todo mundo, se o fogo não estivesse lá, como você poderia digerir o que você come, o chapati e o pão? O Senhor Supremo fala no Gita. Ele diz claramente, eu estou dentro de todos. Eu sou o fogo dentro de todos. Krishna diz, eu estou dentro do corpo de todos, como o Agni, o fogo digestivo, que ajuda você a dissolver o que você comeu, a queimar o que você comeu. Tudo que você come, doces, como é que você digere? Mas você não sabe que o fogo está lá. Você comeu a prachada e vai fazer seva, né? Mas automaticamente o fogo está lá. Você não toma uma iniciativa para digerir a prachada. Veja que coisa mágica, concentre-se nisso, é algo automático. Você não decidiu digerir tudo. O seu batimento cardíaco desde que você nasceu da sua mãe, seu coração está lá, tam, tam. Até o último momento, quem que bota esse coração para bater? Quem que toca esse coração? Ele toca sozinho. Tam, tam. O dia que parar, acabou. O dia que ele para de funcionar, acabou. Então, como que Krishna faz isso automaticamente? As pessoas não conseguem realizar que isso seja um arranjo de Deus. Tem coisas evidentes e as pessoas mesmo assim não querem realizar que Deus existe. E Krishna diz, dentro de todos, eu estou na forma de Vaishnavar. O nome do fogo é Vaishnavar Agni. Pachami. Eu digiro aquilo que é doce, aquilo que é picante, aquilo que é amargo. Então, dessa maneira, o fogo está lá, dentro daquela madeira, mas o fogo não é visível. Então, o Senhor Supremo diz, quando você esfrega 2 pedaços de madeira, você os esfrega, e por conta dessa fricção, o calor se manifesta. Quando você esfrega as mãos também. Então, esse é um segundo estágio. O primeiro estágio, o fogo está lá, dentro do pedaço de madeira, log em inglês. Então, você esfrega, e você vai sentir calor quando você esfrega as coisas, não? Então, essa fricção continua e, às vezes, uma faísca sai de dentro do material que está seco e que tem fogo acumulado. E essa faísca entra em contato com alguma coisa seca e ela toma uma forma gigante.
So first is hidden form. Então, primeiro ocorre essa forma escondida, essa forma latente. Second is E depois a little bit hot. fica um pouco quente demais. Depois sai a faísca. E depois da faísca, quando a faísca entra em contato com alguma coisa inflamável, por exemplo, como o ghee, como uma folha seca, manteiga, qualquer outra coisa, If you have kerosene or petroleum. querosene, petróleo. In our Calcutta, Então, na nossa Calcutá, Dalhousie Square, near Writers Building. numa determinada praça, eu estava lá Oh, one day e um thing dia happened. uma coisa One aconteceu. petroleum car, Um one carro tanky, com um petrol. tanque cheio de petróleo, And cheio it's de moving. gasolina, estava se Somehow movendo. due to friction, E de alguma maneira, por conta de alguma fricção, eu não sei como, o fogo começou. vast, a big E o tanque de petróleo explodiu e os prédios todos pegaram fogo. Em cima de um posto de gasolina, acho. water, kind of, Jogaram montanhas de água para conseguir apagar. they're using carbon dioxide actually, because Eles water can vaporize. Eles não usaram água, nesse caso, eles usaram dióxido de carbono, It's so high, porque o calor do petróleo é tão fogo, não é como o fogo do seu fogão. what you are cooking with the fire, Aquilo que você acende com fogo, aquilo não é tão alto como temperatura, mas o fogo do petróleo é muito elevado em temperatura. Como, por exemplo, dentro do Sol, você não conseguiria nem calcular. Bhagavan speaking, Então, dessa maneira, Vedas are expressing this way. os Vedas poderiam expressar. Vedas are expressing first a secret form, Então, Uddhava, and after that, primeiro eles se manifestam como esse fogo, eles ficam latentes. Pranena Ghoshena Guhan Pravishtaha Manomayam Suksham Upetta Rupam Matra Swaru Varno Iti Stavishtaha. What speaking? E aqui está dito, Bhagavan diz, Krishna diz, Bhagavan speaking, Krishna diz, Bhagavan speaking, that I am eu sou advise you aquele que te dá este conselho, tome abrigo no Paramatma. Paramatma Saran. Paramatma is I, myself. Paramatma sou eu, diz Krishna, sentado no coração de todos. Esse Paramatma está dentro do coração, dentro do Living corpo. with Jivatma, both Ele of them vive ao lado da Jiva. Upanishad what speaking? O que dizem os Upanishads? Upanishad, Shvetashapar, O que dizem os Upanishads? Shvetashapar, what speaking? O que dizem os Upanishads? Existem dois pássaros em cima do mesmo galho, vivendo dentro do corpo. O corpo pode ser comparado com uma árvore. E no Gita também está explicado isso. No Gita, Krishna diz, o mundo material, diz Krishna, esse mundo material inteiro é como uma árvore de ponta cabeça. Krishna diz isso. Ele diretamente diz, o mundo material, você pode encontrar que a raiz está embaixo e os galhos estão para cima. Mas Krishna diz, o samsara material, o universo material, isso também é como uma árvore. Só que ele tem uma diferença. As raízes estão em cima, em mim, e os galhos estão embaixo. Então Krishna disse, isso aqui nem é uma árvore. A raiz está lá, em mim, e os galhos estão embaixo. O universo é como uma árvore de ponta cabeça, diz Krishna no Bhagavad Gita. Então como que você pode comparar isso com uma árvore? A árvore é cheia de frutas, e as frutas são o bem e o mal, o que traz prazer ou traz dor, o que você ama, o que você odeia. Todas essas são as diferentes flores. Então, dentro da sua vida familiar, você está vivendo uma vida familiar, tente realizar este ponto. Você está levando uma vida familiar. Por quê? Para receber algum fruto. O fruto não significa uma maçã ou um abacaxi. Você está levando a sua vida. Você está querendo
disputar no futuro, ganhar dinheiro, guardar no banco. Isso tudo são frutos. Você recebe dores e prazeres. Então, o mundo material pode ser comparado com uma árvore que dá frutos, que dá prazeres, dor, tudo o que você vive. A dor, o prazer, e as almas estão comendo essas flores, essas frutas, e comendo isso. Sim ou não? O Senhor Supremo dá este exemplo também no Kshetrasara Upanishad. 2 pássaros estão sentados num galho, porque o seu corpo pode ser comparado com uma árvore. Você também é algo que dá frutos. Os seus frutos são dor, prazer, etc. Então, 2 pássaros estão sentados nos galhos de uma árvore. Então, um pássaro não está comendo fruta nenhuma. Ele só está sentado observando as atividades dessa Jivatma. E os outros, a Jivatma, ele não pode realizar. Esse meu amigo, Krishna, me está observando, está me observando. Assim como você não consegue entender que o Paramatma está lá, você acha que você é livre, que você está sozinho, que você pode fazer o que você quiser. Você não pode realizar que o Paramatma está olhando para o que você está fazendo. É impossível para você. Então, o outro pássaro está sempre comendo os frutos da árvore, do bem e do mal, do prazer e da dor. E o Paramatma, o Senhor Supremo, esse outro pássaro que não está comendo nada, ele só observa. Meu amigo, o que meu amigo está fazendo? Amigo, a Jivatma não sabe que Krishna é o amigo mais próximo. Essa é a tragédia da alma condicionada. Ela não sabe que o Paramatma está dentro dela como seu melhor amigo. Amigo para sempre. Não é que é uma amizade por 1 ano, 2 meses, não. Amigo por um tempo infinito. Mas nós temos que descobrir essa amizade. Então, esse Paramatma observou quão dolorosa foi a situação da Jivatma. Eu nunca disse para você sofrer, venha até mim. Imediatamente você vai resolver seus problemas, mas a Jivatma não quer. Ela não quer realizar que tem um amigo dentro dela. Então, pela ajuda de algumas pessoas, existem pessoas que não têm iniciação, mas elas têm ideia do que é bom e do que é mau. Eles não são iniciados ainda, não têm conhecimento absoluto. Mas mesmo assim eles têm um equilíbrio, eles têm um caráter ético. É um caráter, vamos supor que não tenha posto valor na vida do bhajana, mas ou talvez que ponha depois. Alguns desses podem pensar, eu não vou fazer isso, porque isso é ruim. Eles vão ficar absortos eles vão se evitar fazer algo. Mas existem pessoas que não freiam a si mesmas de fazer coisas, como no caso de Duryodhana. Duryodhana não é um devoto. Duryodhana é uma alma condicionada. Mesmo ele sendo avatar de Kali, ele é a encarnação de Kali. Está escrito no Shastra. Duryodhana é a encarnação de Kali Maharaj. Está escrito isso no Bhagavatam, no Mahabharata. Então, Duryodhana, ele se associa com seu avô Pitama Bhishma. Pitama Bhishma está lá. Ele é um Mahajana. Sangha significa, porém, trocar amor, trocar afeto. Ele não faz isso. Pitama Bhishma é um grande devoto, mas ele não fez isso. Então, Duryodhana não quis entender o que é ruim e o que é ruim. Ele realizou o que era bom, o que era certo e errado, mas ele disse, eu não consigo parar de querer desejar fazer o mal. Duryodhana, diante de Krishna, foi obrigado a dizer uma coisa. Eu sei o que é o mal.
Janami dharma. I know what is dharma. Eu sei o que é o Dharma. Duryodhana diz para Krishna, eu sei. What is dharma? But I have no taste. Mas eu não tenho gosto, eu não tenho impulso para fazer isso. Vamos supor que alguém imagine que o Kirtana esteja acontecendo, mas ele não consegue sentir gosto em cantar o Kirtana, porque ele é tremendamente biased, Amrita Sankirtan going on, tendencioso. driven by some devil, Então, driven by some devil. às vezes existem Kirtanas que estão guiados por demônios. Duryodhana vai dizer: eu sei que é o Dharma, mas eu não sinto gosto em fazer isso. E eu sei que eu não deveria fazer o Adharma, mas eu não consigo parar. Mas eu não consigo me frear. Eu sou forçado. Então essa é sempre a pergunta Arjuna fala para Krishna no Gita. Quem é a força que impulsiona a Jiva? Elas não querem fazer coisas erradas, mas mesmo assim elas fazem. É como se alguém me forçasse a fazer, ou forçasse a Jiva a fazer coisas negativas. Como é possível? Então Arjuna diz, Arjuna responde, Duryodhana diz, eu sei o que é o Dharma, mas eu não sinto nenhum sabor em fazê-lo. Eu sei o que é o Adharma, eu sei que eu não deveria fazê-lo, mas eu não consigo frear a mim mesmo. De acordo com seus samskaras precedentes, as jivas seguem seus samskaras. Todas elas são forçadas a seguir seus samskaras. São forçadas. Mas elas pensam que elas que estão fazendo. Samskara significa prakriti. É por isso que o Senhor disse: toda a natureza vai forçar você a fazer coisas certas ou erradas. Você não consegue, você acha que está fazendo uma coisa que você escolheu. Mas o seu samskara secreto impulsiona você na direção que está predeterminada por essa guna, por esses samskaras. Eu sou aquele que faz, aquele que desfruta. As jivas pensam, fui eu que fiz, mas ele não está fazendo nada. Porque eu significa alma. O eu não é o corpo. Eu sou a alma. O que é o eu? É a alma. Mas agora vocês têm que identificar a si mesmo com aquilo que está relacionado ao corpo. Então Bhagavan disse: a sua natureza é como um impulso forte, mas ele não pode entender. Ele é forçado a seguir as gunas. Como se alguém estivesse falando para você, faça, 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 você acaba fazendo coisas ruins. E por conta do falso ego, a Jivatma diz, eu fiz. Eu fiz. Então, dessa maneira, se você calcular, algumas vezes, sem querer, nós somos forçados a fazer algo. Eu não gostaria de fazer, mas eu sou forçado, como se fosse um impulso. Esses são os meus samskaras precedentes. Você está buscando um inimigo fora de você, mas o inimigo está dentro de você. Krishna diz isso. Arjuna fala, quem é o inimigo? Não tem inimigo. O inimigo é a luxúria, o seu samskara. Estes são seus inimigos, seus anartas, seus samskaras. E assim você é forçado a fazer tudo.
Veda Agora nós podemos dizer como os Vedas vieram do Senhor Supremo. of Brahma, how when E go up. ele And now vem here através Bhagavan do, speaking, in each através do and Brahma. everybody. E como que ele se manifesta. E aqui agora Krishna diz, em todos, Krishna diz, existem 6 chakras no corpo, no Muladhara, onde começa a espinha. Ali tem um chakra, depois tem um outro mais acima, depois aqui na barriga, depois aqui, depois lá em cima. Estão 6 chakras. Como que o Paramatma caminha nesses chakras. É uma tecnologia muito típica, mas mesmo assim nós temos que entender. Não, então, por conta de onde está o Paramatma dentro desses chakras, a pessoa é mais tamásica, mais rajásica ou mais sáttvica.